Meu querido aluno, minha querida aluna do oitavo ano, bom dia, boa tarde, boa noite. Depende da hora que vocês estiverem assistindo esse vídeo. Aqui é o professor Felipe Castanho, espero que vocês estejam bem. E hoje eu quero continuar aquela nossa conversa de semana, da nossa última aula, né, que semana passada acabou sendo feriadão, em que nós debatemos um pouco sobre padrão de beleza, o que é ser feio, o que é ser belo. Bom, como eu havia dito, adiantado naquela aula, eu iria trazer essa conversa para a questão, né, da herança cultural africana e sobre o que é ser belo na nossa sociedade. Vem comigo, espero que vocês gostem dessa aula e que venha num momento muito oportuno. Bom, discutir sobre beleza, né, e sobre padrão de beleza na nossa sociedade é sempre algo muito polêmico. Mas eu acho que veio num excelente momento essa nossa aula. Não foi algo que eu planejei, mas é algo que acabou acontecendo. Essa semana, né, eu não assisto o Big Brother Brasil, nada contra, mas eu não assisto, mas eu sigo algumas páginas que acabam compartilhando informações sobre o programa. E nós vimos, né, essa semana a polêmica dessa vez foi em torno de um comentário em que um participante, que me parece que foi eliminado, inclusive ontem, chamado Rodolfo, fez comentários acerca do cabelo de um outro participante, que inclusive acho que é um professor, né, chamado João. Bom, e aí ele falou sobre as características do cabelo crespo. E eu quero iniciar nossa aula a partir desse ponto. Né? Eu conversei com vocês na última aula de que o que é ser belo, né, e até o que é ser feio também, né? Se você define você também acaba definindo o que é ser feio. Isso varia de cultura, varia no período histórico que você está vivendo. Ou seja, ser belo e ser feio é uma construção que o homem dá a essa ideia. Logo, aquilo que uma sociedade normalmente valoriza como belo, porque o belo ele representa, é um termo, uma palavra que representa algo acima de outras coisas. Ora, se o belo estaria na palavra do bem e não do mal, né? O feio seria do mal. Inclusive isso é muito explorado muitas das vezes em filmes, por exemplo, quando a gente tem a questão do mocinho, né? Do herói do filme e do vilão. Muitas das vezes o vilão não tem uma boa aparência, porque existem essas relações que nós fazemos no nosso subjetivo. A gente não pensa no primeiro momento naquilo, mas a gente já está, de certa forma, subjetivamente, só de forma subliminar, pensando daquela maneira. Bom, e quando uma sociedade define que ela é bela, ela está, de certa forma, dizendo, hierarquizando, né, o que é ser bela ou não. Enfim, ela hierarquiza, né? Ela diz o que ser bela é isso, e se você não está aqui, você está abaixo. Bom, isso é algo importante para a gente definir. Primeiro, tem como pensar numa primeira questão, né? Tem como pensar no ser belo sem ser numa hierarquia? Tem. Eu conversei com vocês, se eu não me engano, na última aula, por exemplo, na Idade Medieval, em algumas regiões, o ser belo tinha a ver com ser igual aos semelhantes, né? Era ser católico, enfim, era usar aquelas vestimentas, era não ser muçulmano. Ou seja, o belo não tinha nada a ver com a questão física. A questão física ganha muita força a partir do século XIX em diante, com a consolidação do sistema capitalista. E falando uma outra sociedade que a gente pode tratar, né? Algumas regiões do continente africano, algumas tribos, tratam a beleza não de acordo com a questão física, mas a beleza tem a ver com virtudes. Então, se você é uma pessoa boa, que você ajuda e você prospera dentro daquele contexto, né, do que é prosperar, não necessariamente prosperar significa dinheiro. Se você é uma pessoa boa, que ajuda a comunidade, você é uma pessoa bela. Ou seja, as suas virtudes definem como as pessoas vão te enxergar dentro daquela sociedade.
Isso tem muito a ver também, e não vou dizer que isso não acaba tendo reflexos em outras sociedades. Todas as sociedades, de alguma forma, as atitudes que as pessoas tomam a tornam mais feia ou mais bonita, tá? Há esse reconhecimento, mas não é o majoritário, não é o principal. O principal reconhecimento do que é belo e do que é feio na nossa sociedade brasileira, ocidental, ela é a questão física. E quando a gente está falando sobre o padrão estético, a gente está falando sobre um padrão estético muito definido, muito bem definido, que nós conversamos também na última aula, que é o padrão ser branco, né? Ser belo na nossa sociedade é ser branco, é ter o cabelo liso, o nariz afunilado, né? mais fino, enfim. E por aí vai, é ser branco. Basicamente, todas as características estéticas do negro não são valorizadas na nossa sociedade. Exceto quando você está falando de um contexto específico, de um contexto étnico, de valorização étnica. E isso a gente consegue ver nas nossas novelas, a gente consegue ver nos filmes brasileiros, enfim. E isso é reproduzido, inclusive, de outras formas, né? Quando a gente olha, por exemplo, eu iniciei falando sobre o problema lá do Big Brother Brasil, né? O comentário do Rodolfo. E é engraçado, chega a ser engraçado ver o que o Thiago Leifert falou, né, lá na saída do cara, sei lá quando o Leifert ele dá esses comentários, mas em que ele comentou que até pouco tempo, num dos países mais livres do mundo, havia esse tipo de comentário, esse tipo de racismo estrutural que a gente chama. E é engraçado ele falar que os Estados Unidos eram um dos países mais livres, o que é, porque os Estados Unidos não é um dos países mais livres, depende. Se você for branco, se você atender os critérios, por exemplo, do padrão estético branco, você sim, de fato, pode ser considerado bem livre. Mas não dá para dizer que os Estados Unidos é um país extremamente livre, um país, por exemplo, que pouco tempo atrás, se não me engano foi no ano passado, nós tivemos várias manifestações do movimento Black Lives Matter, né? Vidas negras importam. E que liberdade é essa, né? Será que o negro é tão livre nessa sociedade americana, né? Nessa sociedade estadunidense? Não é, né? Bom, e aí, gente, quando a gente fala desses tipos de valorização, a gente tem algumas questões que eu queria conversar que são muito importantes para a gente dar continuidade à aula. Quais são as características, por exemplo, a gente tem, né, a tez, né, a cor da pele negra. A gente tem um cabelo crespo, como do rapaz que sofreu o racismo no programa. O nariz, né, do negro normalmente é de batata, e isso normalmente não é o padrão estético. Isso normalmente dificilmente vai ser utilizado. Isso é triste porque... E a gente não consegue perceber, muitas das vezes esses comentários, a pessoa fala assim, é mimimi. Não é, porque esses tipos de comentários não acontecem com a mesma frequência e na mesma proporção e no mesmo significado como os brancos, né? A questão do cabelo, quando a gente fala, mas o cabelo da pessoa é ruim. Não, o cabelo da pessoa não é ruim por ser crespo. É uma característica de cabelo ser crespo. Não significa que se você transporte para a África, você nasceu na África, e você vê filmes com pessoas africanas, né? Você nasceu em Angola, você vê filmes com pessoas angolanas, atores angolanos. Você, na esquina, o branco é raridade. Você vai achar que ter cabelo crespo é algo ruim, é um defeito da sua estética? Não, jamais, porque você sabe que aquilo dali é o normal. Só que quando a gente vive numa sociedade em que a gente tem a contribuição de diferentes povos e etnias, há uma hierarquização do que é ser belo. E por isso que alguns vão dizer que o crespo é um cabelo ruim. Não, o crespo não é um cabelo ruim. E isso é tão problemático, gente, porque isso faz com que muitas das vezes o próprio negro queira se afastar desse estigma de ser negro. Um dos produtos, por exemplo, em pesquisas que nós temos, né, um dos produtos que mais vende estético para as mulheres são aqueles
pós, eu não sei o nome, que deixam a pele mais branca. E olha o absurdo. Na Nigéria, por exemplo, numa matéria de 2014, eu me preparando para essa aula, eu achei uma matéria falando que cremes branqueadores estavam aumentando a sua venda na Nigéria. Ou seja, muitas das vezes essa é uma questão tão subjetiva que o negro ele passa como, ora, se ser negro, ter características de negro, se ser negro é feio, então não quero ser isso, eu quero me afastar disso. E isso é ruim, porque você nega a sua identidade. Não só nega a sua identidade quando a pessoa é negra, como ao mesmo tempo isso também gera o racismo. Ora, como um emprego vai contratar uma pessoa que é feia? Porque a gente sabe que, infelizmente, muitas vagas de emprego de lojas, por exemplo, em shops, elas contratam por beleza, por ser descolado. Só que se você já chega taxado como você tem a cor errada, o seu cabelo é errado, a finura do seu nariz é errada, essa loja não vai te contratar. É óbvio que o erro está ali em já dizer o seguinte, eu só vou contratar pessoas belas. O erro já está ali. Mas repare, por exemplo, o quanto se eu tiver racismo, se eu valorizar um padrão estético em detrimento do outro, em prejuízo do outro, como isso já, por exemplo, vai impactar na possibilidade de alguém arrumar um emprego. Uma pessoa com cabelo liso, algo que não teria nada a ver, porque supostamente a gente tem que contratar as pessoas pela sua capacidade, pela sua qualidade, e não pelo cabelo dela ser crespo ou não. É por isso que tipos de comentários como esse que aconteceu no Big Brother faz parte do racismo, é um racismo estrutural. Por que é estrutural? Porque ele está na nossa estrutura, a gente não vê, a gente não consegue perceber, mas a gente comete ele no nosso dia a dia. Estrutura, pense num prédio. Você tem um prédio, o que mantém esse prédio? Poxa, você está lá no 15º andar. Como aquilo dali não cai? Você tem uma estrutura que mantém aquilo em pé. Você vê essa estrutura? Não, porque está atrás de uma parede que recebeu massa corrida, que foi pintada, e aí está ali atrás essa estrutura. É o que mantém aquele prédio em pé. No nosso caso, é o que mantém o racismo em pé. Só que muitas das vezes a gente comete esse racismo, e sequer percebe. Por isso que ele é estrutural. Por isso que ele afeta, inclusive, muitas das vezes, o próprio negro comete esse tipo de racismo. Quando ele diz que isso é mimimi, que isso nunca o afetou. Isso afeta. Muitas das vezes, esse cara teve uma porta de emprego fechada e ele nem sabe o porquê. Foi porque simplesmente o empregador olhou para ele e viu que o outro era um branco de cabelo liso e atendia o padrão estético. Vocês imaginem, né? Chega lá um rapaz com um cabelo crespo, igual o do João, e concorrendo com um rapaz branco, cabelo lisinho, bonitinho, todo arrumado. Não deveria, mas muitas das vezes é o que acaba definindo. É por isso que, quando a gente fala de padrão estético, a gente precisa entender que a gente não pode dizer que padrão estético X ou Y é o que é belo ou não. A gente deveria, no mundo ideal, no mundo correto, de fato como muitas tribos, muitos povos africanos do continente africano fazem, que é definir quem é belo pelas suas atitudes e não pelas suas características físicas. Porque toda vez que a gente define a pessoa por o que é belo, a pessoa ser bela ou não pelas suas características físicas, a gente pode estar perpetuando injustiças, a gente pode estar perpetuando o racismo. Sem contar outras formas, quando a gente fala, por exemplo, das pessoas que estão acima do peso, as pessoas que são, têm outras características físicas, como alguns povos asiáticos, enfim. Caracterizar, e no nosso caso específico, caracterizar como o que é belo, as características brancas, é sim uma forma de racismo, é um racismo estrutural e prejudica e muito a nossa sociedade. Um exemplo muito rápido disso, para a gente encerrar, basta a gente pensar naquilo que vende mais ou no que os salões de beleza mais fazem. Será que é o babyliss, que é de tornar o cabelo mais cacheado, um pouquinho mais próximo do crespo, ou são aquelas pranchas alisadoras?
Eu não preciso nem responder porque vocês já sabem, principalmente as meninas, sabem que o alisamento é muito mais famoso. Ainda que a gente tenha a valorização de outras formas de penteado também. Ok? Era isso que eu queria conversar com vocês. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido e que vocês reflitam sobre isso, sobre o nosso racismo. Ok? Abraços, fiquem em paz.